Boa noite a todos que nos assistem através das redes sociais. Gostaria de dar um abraço a cada um de vocês e dizer que estamos aqui mais um dia para buscar a presença do nosso querido Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra, glória e louvor e misericórdia. Meus irmãos, nós gostaria de meditar ali no texto sagrado, através, às vezes, muitas pessoas estão passando por esse momento. E se um de vocês estiver passando por esse momento, vocês prestem bastante atenção no que o texto sagrado ele quer nos dizer. É uma mensagem, aliás, todas as mensagens bíblicas são bonitas. Uma mais bonita do que a outra. Então, é a palavra de Deus que nos dá a direção e o caminho para a salvação e para nós vivermos aqui juntamente com os nossos irmãos. Então, para vocês que está passando aí por dificuldade, problemas, eu gostaria de meditar ali no texto de Jeremias. Aquele texto, ele fala sobre os caminhos das pessoas que têm espinhos. Então, se o seu caminho está cheio de espinhos, resumindo, se o seu caminho está todo atravessado, todo torto, você não consegue andar adiante. Então, vamos ver o que o texto sagrado nos diz na palavra de Jeremias. Porque nós todos temos espinhos nos nossos caminhos. Mas Deus nos dá a direção para que nós possamos meditar na palavra e encontrar uma solução. Então, Jeremias 4, 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: preparai vós um campo de lavoura e não semeie entre os espinhos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, que esse texto está querendo nos dizer para nós não semear dentro de espinhos. Então, se vocês têm uma amizade ruim, um emprego que você está vendo que não vai dar certo, que está te prejudicando no seu casamento ou no seu meio familiar, ou se você está numa sociedade que está te prejudicando aquilo ali, não semeie, não continue com aquilo. Dê um ponto final. Semeie, plante em terras boas, não no meio de espinhos. Porque, igual diz a parábola do semeador, aquelas semente que caiu sobre os espinhos, ela não pôde crescer
porque ela morreu sufocada. Os espinhos atravessou todo. E aí ela foi indo, não teve lugar para ela passar, ela subir. Aí ela ficou imprensada e acabou morrendo. Então, não semeie em caminhos cheios de espinhos. O profeta Jeremias usa essa metáfora dos espinhos para simbolizar as dificuldades, as tentações e consequências do pecado na vida. Este simbolismo de espinhos remonta à consequência do pecado em Gênesis, onde a terra foi amaldiçoada por produzir espinhos e arbolhos, refletindo as diversidades e desafios decorrentes da desobediência humana a Deus. Jeremias, ao aconselhar, não semeamos entre os espinhos, está enfatizando a importância de um cultivo nosso para a nossa vida e um coração longe das influências nocivas e pecaminosas. Garantimos assim que a palavra de Deus possa frutificar em nós sem impedimentos. Meus irmãos, o que vai acontecer nesse texto que Jeremias narra? Ele diz para que nós temos que ir a terras boas, plantar em terras boas. Por quê? Terras ruins, como eu disse, esses espinhos não vai deixar você a progredir de forma nenhuma, nem na palavra, nem na fé e nem na sua vida, seja ela financeira, seja seu casamento. Então, o profeta Jeremias, ele diz que os espinhos, ele significa os nossos pecados, as nossas distâncias de nós entre Deus, porque o pecado, ele passou a existir quando, lá no paraíso, quando pecou, e na terra existe o pecado. Nós somos pecadores, todo dia nós passamos pelo ato de pecar, mas errar uma vez é humano, mas duas vezes é burrice. Então, ele reflete esses espinhos nos nossos caminhos, como nós afastamos de Deus, entramos nos pecados, entramos em terras ruins, entramos em lugares ruins, temos amizade com pessoas ruins. Então, nós não vamos prosperar. Por isso que a Bíblia Sagrada diz para nós não andar em roda de escarnecedores, porque naquela roda ali não vai sair uma conversa que presta. Por isso que o Senhor Deus diz para nós afastarmos
daquela pessoa que quer colocar nós no mau caminho. E de fato, muitas pessoas já foram prejudicadas através disso. A pessoa nem merecia passar por isso, mas acabou sendo seduzida, assim como a serpente também seduziu lá no paraíso. E aí a pessoa acaba acompanhando aquela pessoa, aquela companhia, e de pouco a pouco ela cai em terras cheias de espinhos, e ela não pode nem crescer a planta, nem dar frutos. Então, vamos memorizar essa palavra, fazer uma reflexão dela e vermos por onde nós andamos. Vamos procurar terras boas para nós andar. Nós não vamos procurar um mau caminho, uma má amizade, um mau casamento, uma má sociedade. Nós temos que procurar e andar por terras boas. Vamos aprender a selecionar aquilo de bom para a nossa vida. E não é difícil isso para a nossa vida. Nesse texto sagrado, o profeta Jeremias nos aconselha a lavarmos o campo e não semear entre espinhos. E os espinhos simbolizam das más influências e que nos ensina lições imorais espirituais. Importante, tudo que será escrito nas Escrituras Sagradas foi deixada por Deus para nossa aprendizagem na vida contínua e espiritual. Presta atenção nessa palavra. Muitas pessoas, elas são ateus. Outras até vai à sua igreja, mas a sua fé é pouca. Mas a palavra, o que a Bíblia Sagrada nos pede, se a gente for fazer, a gente tem que ficar no lugar parado, nem mexer. Não, pelo contrário. A palavra manda você andar, procurar, levar o evangelho, conversar com um, conversar com outro. Assim como quando Jesus veio à terra, Jesus não ficou paralisado não. Jesus saiu andando por todos os lugares, conversando com todas as pessoas, sentado à mesa de mendigos a reis. E não seja por isso, o Senhor Jesus Cristo não cometeu um pecado. Então, para nós seguirmos o caminho de Deus, a palavra de Deus, nós não precisamos estar parado, amarrado. Basta nós ligar nossa mente, como eu falei, volto a repetir, aos céus. E pegar, meditar na palavra todos os dias e fazer um clamor a Deus, uma oração a Deus, conversar o dia todo com Deus. E aí você terá o Espírito Santo que te dará a direção para que você possa andar em terras boas, não no meio dos espinhos, não no meio do pecado, não naquilo que
vai te trazer consequências futuramente. Não aquilo que vai te separar de Deus. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Quando nós pecamos, nós separamos de Deus. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar, qualquer que seja o seu pecado. Portanto, que você se arrependa de todo o teu ser e de todo o teu coração. Então, o que o profeta Jeremias diz aqui, esse significado dos espinhos, né, na vida. Então, os espinhos nascem junto com o pecado humano. Os espinhos representam os embaraços que enfrentamos em consequência da própria existência do mal do mundo. Porém, vencer os espinhos da vida por intermediário da nossa obediência e da palavra de Deus. Então, o que vem a acontecer? Nós mesmos, às vezes, passamos por situações que nós mesmos criamos, que nós mesmos procuramos. Aí depois vem a consequência. Aí depois muitos chegam e dizem: ah, é castigo de Deus. Ah, eu sou inocente. Não, meu irmão. Você procurou andar por espinhos. Você está semeando nos espinhos. Muitas das vezes esse problema é causado por você mesmo. E ainda joga a culpa em cima de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção de muitas pessoas ali que gostam de falar que é castigo de Deus. Eu vou dizer para você que fala e repete essa palavra: isso é tolice. Isso é tolice. É castigo de Deus. Deus não faz mal a ninguém. Deus faz o bem. Quem faz o mal é o demônio. Então, se você sai da presença de Deus através do pecado e vai para a presença do demônio, você quer ter uma vida boa? Você quer ter uma família boa? Você quer ter uma prosperidade boa? Você quer que Deus te abrace? Deus abraça de um lado e o diabo do outro? Não. Ou bem você é de Deus, ou bem você é do demônio. Quando você está com Deus, o demônio não se aproxima de você, não. Mas quando você está com o demônio também, Deus também não se aproxima. Agora, dizer que é castigo de Deus, isso é tolice, meu irmão. Tire isso da sua cabeça. Se Deus fosse fazer isso com o filho, com os filhos dele, que somos nós, que ele colocou aqui no mundo, se ele fosse castigar nós, ele não tinha dado o seu filho para sofrer na cruz, para carregar a cruz, para salvar a humanidade. Para vocês que andam dizendo isso, lembre bem que Deus deu seu único filho, inocente, sem nenhum pecado, para pagar um preço caro para a nossa salvação.
Existem casos que Deus permite para testar a fé da pessoa. Mas Deus não testa a fé de quem não tem fé. Deus testa a fé de quem tem fé. E quem tem fé não vai fracassar. Olha o caso de Jó. Jó perdeu tudo. Foi para a lepra, no meio da cinza, coçando com caco de telha. A mulher de Jó falou: amaldiçoe-se teu Deus, Jó. Jó falou: cala a boca, mulher. Em vez de você estar falando, vai clamar, vai orar pelo Deus. Então, Jó provou para o demônio que ele era um homem de fé. Que ele tinha a riqueza. Que ele honrava a Deus. Não era por causa da riqueza, não. Era porque ele era um homem de Deus. Então, assim também nós temos que ser. Então, eu desviei um pouco da palavra só para chamar a atenção de muitos que andam por aí falando tolices. E em Gênesis 13:18 fala da maldição do pecado. E a consequência direta do pecado, a terra que produz espinhos, com resultado direto da desobediência a Adão e Eva. Então, Adão e Eva veio ao paraíso pela desobediência deles. Gerou pecado no mundo. Porque senão nós estaríamos no paraíso. Mas o pecado gerou, e aí nós vivemos em pecado até hoje. Mas nós temos um grandioso Deus para nós confessar o nosso pecado. Então, simbolizando as dificuldades que trazia pelos pecados. Então, Adão e Eva, eles simbolizam o pecado. Eles que trouxeram o pecado para o mundo. Na vida humana, representa as lutas diárias e os desafios que enfrentamos em um todo caído. Necessidade de trabalho árduo ou cultivo de terra entre espinhos que requer esforço e perseverança. Paralelo ao nosso crescimento espiritual por meio às provações, como eu disse aí agora há pouco. As provações. Lá em Mateus 13:22, tem a parábola do semeador, que a semente caiu em terras ruins. O semeador, ele foi semear, e uma das sementes, ela caiu entre os espinhos, e ela foi crescer. Ela até que nasceu, mas no crescimento o espinho sufocou ela e ela acabou morrendo. Então isso aí representa para nós, quando nós procuramos em certas ocasiões, quem acaba procurando o problema somos nós. Nós devemos
nos afastar de coisas ruins, de pessoas que não são de Deus. Tem muitas pessoas aí que andam gozando das coisas de Deus. Meu amigo, se vocês não gostam de Deus, pelo menos fique calado. Siga o seu demônio para lá. Eu estou aqui para pregar a palavra e disse e volto a repetir. Eu não vou desistir do evangelho de forma nenhuma. Pode vir tempestade do jeito que for, pode vir provação do jeito que for. Eu posso cair numa situação pior do que a de Jó, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o meu Deus, Ele é vivo, Ele não é morto, Ele não é feito de gesso, de borracha, de madeira. Ele é um Deus vivo, é um Deus que existe. E um Deus a quem eu ajoelho e clamo, e Ele me ouve. Já tem me ouvido muito. Então, é o que igual eu estava dizendo, nesses textos que eu acabo de ler aí. Então, eles nos dizem para nós procurarmos a prestar mais atenção na vida e saber por onde nós andamos, a quem procuramos, as amizades, os casamentos e assim por diante. Porque muitos de nós procuram o lugar ruim e acham que está certo. Procura entrar nos vícios e acha que está bom. Então, em Mateus 13, 22, que fala sobre a parábola do semeador, há cuidados desse mundo. Os espinhos simbolizam as distrações e preocupações terrestres que sufocam o crescimento espiritual. Então, nós temos que estar bom de espírito. Não só bom fisicamente, mas também bom de espírito. Então, o que é que alimenta o nosso espírito? A palavra de Deus. Mas não é só a palavra de Deus. A palavra de Deus sem ação não vale. Nós temos que ler e praticar. Tem muitas pessoas aí, inclusive eu conheço umas 2 pessoas que já me disseram que leu a Bíblia 2 vezes, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu nunca vi essa pessoa pregando a palavra de Deus. Eu nunca vi essa pessoa andando certo no caminho de Deus. Essa pessoa, ela não faz maldade, mas também não anda correto nos caminhos de Deus. É uma pessoa neutra. Agora, você acha que ele leu essa Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse 2 vezes? Ele ganhou a salvação? Na mente dele está como ele é salvo. E aí ele continua o quê? Ele continua a vida que ele anda. Se chegar uma pessoa, ele não prega. Se ele vê
um enfermo, ele não faz uma oração? Se ele vê a pessoa no vício, ele não tenta ajudar? É dessa forma que ele é. E diz que é cristão. Cristão, meu amigo, meu irmão, não é só você colocar a Bíblia debaixo do braço e ir até a igreja, não. Ser cristão não é você pegar e ler a Bíblia 2, 3, 4, 10, 50 vezes, não. A palavra de Deus é para nós meditarmos nela e ser obediente a ela, e transmitir a ela e semear a ela. Todos os dias nós enfrentamos o pecado, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos uma batalha espiritual, Satanás tentando nós. Então todo dia é uma luta diária. A luta da vida e ainda a luta espiritual. Porque nós somos soldados de Deus. Nós todos os dias vence a batalha. Mas a guerra só o dia que nós saímos daqui. Então eu conheço muitos por aí que andam lendo a Bíblia Sagrada, o texto sagrado. Ah, você pensa que eu não leio o texto sagrado? Eu leio, mas eu gosto de uma mentirinha. Ah, você pensa que eu não leio o texto sagrado? É claro que eu medito na palavra, mas uma farinha de vez em quando é bom. Eu medito no texto sagrado, mas eu não vou resistir àquela mulher de shortinho, casada. A minha já está velha. É assim as atitudes de cristão que lê a palavra de Deus e não semeia e não pratica. A palavra de Deus, ela deve ser lida, meditada e semeada, e levar o Evangelho a todas as criaturas. Se Deus te deu um chamado, vai, fuja, porque Deus, Ele nos chama. Como diz, muitos são chamados e poucos escolhidos para pregar o Evangelho. Espero que não entenda mal, porque nós queremos herdar o reino do céu. Nós queremos estar nos caminhos de Deus. Mas o segredo, não tem segredo. É fácil. Meditar na palavra e fazer o que a palavra fala. Porque tudo nessa vida é passageiro. Você pega, se arruma, compra roupa, arruma o cabelo, maquia tudo, vai nessa festa, bebe, arruma namorado, fala o que bem dele. Mas logo o sol começa a sair, acabou. Só lembranças. E aí? Vocês acham que é melhor seguir, viver as coisas verdadeiras de Deus, aquilo que Deus nos promete, ou viver
os momentos carnais aqui na terra. Porque as coisas de Deus é duradouro. É pro resto da vida. E as coisas do demônio é coisas convulsionadoras e passageiras. E a de Deus não. Porque Ele nos promete. Meu irmão, eu tenho recebido tantas bênçãos de Deus na minha vida. Aí você pergunta, mas você não tem nenhum carro novo para andar. Meu irmão, Deus não dá carro para ninguém, não. Deus não dá carro para ninguém, não. Deus dá entendimento à palavra. Deus te dá sabedoria. Deus te dá uma vida com tranquilidade. E nada melhor que a presença de Deus. Que eu falo e volto a repetir. Eu já fui desviado 3 vezes do Evangelho. E voltei para o Evangelho de novo. Porque meu lugar é aqui, não é no mundo. Então, na palavra de Deus, o que Deus nos promete, para mim já está de bom tamanho. Eu não preciso estar acordando 3 horas da manhã desesperado para ganhar dinheiro, para deixar em cima da terra. Porque o que está aqui em cima da terra vai ficar aqui em cima da terra. O que não estiver em cima vai ficar enterrado, vai ficar na terra. Então, nós temos, como eu disse, volto a repetir, nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui, não sabemos nem o dia nem a hora. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para a hora que chegar a nossa hora, nós vamos paz, nós não veremos a morte. Uma das coisas que Ele promete é quem anda nos caminhos dele não enfrentará a morte, não verá a morte. Sai daqui direto para isso. Tem na Escritura Sagrada que diz, só para vocês terem uma ideia, como que é o paraíso para onde nós iremos. Tem esta passagem na Bíblia. Isso aqui não é o que eu estou falando, não. Vocês que me acompanham, ainda eu vou passar nesse texto sagrado. Esse lugar, o leão come capim junto com o boi. É uma muralha com 12 portas. E essa muralha é tudo de pedras preciosas. Ouro, jafim, pérola e assim por diante. Não é feito nem de barro, nem de tijolo.
são pedras preciosíssimas. Agora eu digo para vocês, muitos se acham aqui na terra. Meu irmão, nós não somos nada. Vamos pegar firme na fé, na palavra. Pare de ambição, de orgulho. Faça o que é correto. Não prejudique o próximo. Se puder ajudar, ajude. Sempre se coloque no lugar do próximo. Faça o contrário de muitos, para herdar o reino do céu e também estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Coríntios 12, 17, diz: os espinhos na carne de Paulo, os espinhos na carne do apóstolo Paulo, humildade forçada. O espinho na carne de Paulo serve como um lembrete constante de sua dependência de Deus, enviando o orgulho. Então, esse lá em Coríntios 12, 7, o texto fala sobre os espinhos na carne de Paulo, do apóstolo Paulo. E a força na fraqueza, a fraqueza física e espiritual nos lembra da força que encontramos em Cristo. Então, não só a fraqueza física, como a espiritual também nos lembra da força que encontramos em Cristo. Então, tem muitas pessoas, eu estou com tal problema, vou na casa de um pai de santo. Eu estou com tal problema, vou na casa de um benzedor. Não, meu irmão. Você encontrará em Jesus Cristo. A graça suficiente. A resposta de Deus a Paulo: minha graça te basta. Ressalta que, apesar das lutas, a graça divina é sempre suficiente. Veja bem o que Deus disse a Paulo. Então isso aí foi o suficiente. Bastou o que Deus disse a Paulo. Então, para que possamos pedir ao Senhor que nos guarde dos espinhos desse mundo e nos ajude a nós todos de embaraços do pecado que tão de perto nos rodeia. Lá em Hebreus 12:1 está escrito. Então, como eu disse e volto a repetir, nós estamos rodeados do pecado. Na verdade, nós estamos rodeados pelo demônio, toda hora puxando pelo braço, do lado, do outro, para ir para um lugar, para fazer as vontades dele. Quais são as vontades de Satanás? São todas ruins, todas que não levam nós a lugar nenhum. O demônio te dá uma coisa com a mão, tira com as duas.
Eu acho que nós já estamos grandes o suficiente para nós aprendermos o que é viver. Viver não é você perder uma festa. Viver não é você ver um rabo de saia e já está lá. Viver não é uma mulher olhar para você e você já chegar no outro dia e dar em cima dela, sabendo se ela é casada ou se não é. Meu amigo, dá um ponto final nessa história. Aprenda a respeitar os outros. Você quer dar uma de garanhão aqui? Mas você esqueceu do fogo do inferno? Então nós já estamos grandes o suficiente para nós pegarmos e aprender a passar por terras boas, a plantar sementes em terras boas, não no meio de espinhos. Para nós termos uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos promete vida e vida com abundância. Como eu disse, vida e vida com abundância. Não é vida e vida com carro novo, não. Começa a pregar a palavra e você logo está rico. Não. Não tem isso aqui, não. Na palavra não tem, não. Só se for em outra escritura sagrada, na minha pensão. Mas eu tenho as minhas riquezas. Uma delas é estar na palavra. Meditando, pregando, orando, jejuando, indo a montes. Aliás, indo a montes, não. Porque eu ainda não encontrei um bom para mim. Porque esses dias aí eu estava resolvendo umas coisas e acabei não indo. Mas nós estamos aqui e para ajudar espiritualmente qualquer que seja o seu problema, porque eu sei que o nosso Deus vai nos ouvir, porque Ele é grandioso e poderoso. Nada melhor que estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do símbolo dos espinhos, a Bíblia nos ensina importantes lições sobre adversidades e desafios que enfrentamos no mundo espiritual e físico. Não só fala, esse texto não só fala da vida espiritual, porque para depender da nossa vida espiritual estar boa, nós temos que a nossa vida física também está. Por quê? Nós andamos com as nossas próprias pernas. Então, se uma má companhia te chamar, você não vai. Se você tiver uma namorada e você perceber que aquela namorada, igual a muitos casos que eu tenho visto, do namoro, traição, e quando ela casar com você, o que será? Mas a pessoa persiste no erro. E depois que casar, tiver filhos, aí agora desce o pau na mulher, e aí agora vai para a cadeia. E o cara bem que estava livre de tudo isso. Mas Satanás grudou nele e ele esqueceu da palavra de Deus. Hoje, você liga uma televisão, computador, telefone, redes sociais, só mensagem do Evangelho. Todas as mensagens se direcionam, chamando todos nós para andar nos caminhos de Deus. O mundo está, fala-se de uma forma geral, se está levando o Evangelho
muito para muitas pessoas. Então, para que nós possamos ter uma vida espiritual boa, física, nós temos a ajuda da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia Sagrada, da meditação do texto, aí você agora vai andar pelos caminhos. Às vezes você vai fazer tal coisa, quando você chega perto, fala, não, essa coisa é errada, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. É errado, eu não vou fazer. Então pronto, você já está saindo fora das maldições. Então, o nosso único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que meditar a palavra e ser forte na fé. Não existe fé sem obediência à palavra. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir a palavra de Deus e tem que ter a ação também. Ah, mas eu estou indo na igreja todo dia eu estou escutando a palavra de Deus, então tem fé. Você tem fé, mas você não está fazendo ação. Você vai até a igreja, quando você sai da porta da igreja, você começa a fazer coisa errada perante os olhos de Deus. Então não está havendo ação. Por isso que nós devemos pedir a Deus sabedoria na palavra dele. Pedir a ele que nos guie por terras boas, que nos leve por caminhos bons, que nos livre de todos os males. Porque o que bem tem em cima dessa terra é essas coisas. É muita coisa que nós vemos e, como eu disse, volto a repetir, essa nação está pior do que a nação no tempo de Noé. Muito mais pior do que a nação do tempo de Noé. Pessoal, eu falo assim, mas de uma forma geral, eles cresceram o olho na ambição. Então, eles não estão vendo mais, estão tendo mais o respeito pelo irmão. Eles não estão tendo mais respeito por pai, respeito por mãe. Eles estão visualizando o dinheiro, eles estão vendo o dinheiro, eles estão vendo a fama a qualquer preço. As vidas luxuosas a qualquer preço. Tem muitas pessoas que se vendem o corpo para vestir bem, para comprar um carro. Ao invés dessa pessoa procurar um emprego decente. Porque não há nada impossível para os que creem em Deus. Vamos prosseguir aqui para a gente finalizar, o texto não ficar muito longo. Então, os espinhos são os lembretes constantes da presença do pecado, de suas consequências. Mas também serve um chamado
a vigilância, a preservação, a dependência de Deus. Então, esses espinhos na nossa vida, que são essas coisas, quando a gente fala espinhos, é espinhos, mas não é esses espinhos, coisas má, ruins na vida nossa. Esses espinhos vêm para nós procurar a dependência de Deus, estar nos caminhos de Deus, a procurar Deus. Então, os espinhos do nosso caminho, mais uma coisa, o espinho dos nossos caminhos, ele nos incentiva a procurar Deus. Porque, passando a meditar, a procurar Deus, estar bem com Deus, vai ter uma vida tranquila, uma vida em paz. Quem é que não quer ter uma vida em paz, uma vida tranquila? Mas não aquele velho ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é tolice também. Os espinhos do nosso caminho, quem coloca não são Deus, não. Quem coloca é o demônio. Deus faz tirar. Então, quando você está com a sua vida e depois começa a ter espinhos no seu caminho, na sua vida, na sua família, na sua empresa, e você resolve a procurar Deus, a confessar seus pecados para Deus, aí a pessoa fala: não vê pelo amor, vê pela dor. Aonde está escrito isso na Bíblia Sagrada que eu não vi ainda? Isso é coisa de gente, fanatismo de igreja. Isso é coisa de pessoas que é fanática à igreja e fica inventando esse tipo de coisa. Se vocês, eu digo, se a pessoa não sabe ou não tem o dom da palavra, não tem o Espírito Santo, fique de boca calada, vá, medite na palavra e siga os caminhos de Deus. Mas não fica falando asneira, não. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será isso quem fala é pessoas evangélicas? Não é pessoa do mundo, não. É pessoas evangélicas. Então, se a pessoa diz ser um cristão porque não é, abre a boca para falar: quem não vem pelo amor, vem pela dor, essa pessoa está condenando a Deus. Deus não faz mal a ninguém, não. Deus não coloca espinhos no caminho de ninguém, não. É nós que procuramos. Agora, se o problema vem, a pessoa olha para um lado, olha para o outro, está no fundo do poço, vou procurar Deus. Deus fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave. Ele chama todo mundo para o arrependimento, para viver uma vida com Ele. Você não precisa pagar preço nenhum, você não precisa pagar dinheiro, você não precisa pagar nada. É de graça o perdão de Deus. Basta você arrepender e confessar seus pecados. E não tem nada de quem não vem pelo amor que vem pela dor, não. Porque isso aí é história para amor e dormir. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo passou aqui na terra para nos dar ensinamento da palavra dele. Não para a pessoa ficar acrescentando coisas que não existem.
para a pessoa não ficar baseando coisas. Porque quem anda com esse tipo de coisa, falando que Deus é castigo de Deus, eu falei que não ia, Deus te castigou, bem feito. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem anda falando esse tipo de coisa, esse tipo de criação, é um demônio que fica implantando isso na cabeça das pessoas. E o que eu fico mais revoltado, que quem fala isso é quem diz ser cristão. O que eu fico mais revoltado é a pessoa dizer que leu a Bíblia 2, 3 vezes e não pratica nada. Tem gente que pega a Bíblia Sagrada e pega e coloca na sua casa e abre ela. E aí dá no Salmo 91 e deixa lá. A folha chega a ficar amarela. Pra quê? A minha fica fechada. A minha eu abro ela todo dia. Mas é para meditar no texto sagrado. Ela não é para ficar lá na estante ou no armário lá, aberta lá, não, de enfeite, não. Porque a Bíblia, ela é sagrada. Porque o que está escrito nela foi Deus que inspirou as pessoas a escrever. Não o homem que escreveu o que ele quis. Mas só que também tem o seguinte, ela lá paradinha, não vale nada. Até mesmo você lendo e não tendo ação, ela não vale nada. Aliás, você lendo e não tendo ação, a palavra é a mesma coisa de você não ter lido. Você tem que ler e praticar. Somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então, se você vai para a sua igreja, você procure prestar atenção no que está dizendo, baseado no texto sagrado, para você chegar lá fora da igreja e praticar todos os dias da sua vida, para você buscar Deus com mais intensidade, com mais amor, para que você peça a Deus que limpe a sua mente, que purifique o seu coração, que tire as mágoas, que tire o rancor, que tire o ódio, que tire a raiva dentro de você. Porque essas coisas não são de Deus. Nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Ao compreender o significado espiritual dos espinhos, somos encorajados a cultivar nossas vidas longe de influências nocivas e buscar um terreno fértil, que é a palavra de Deus. Frutifique em que nós que possamos, como aconselhado por Jeremias, lavrar o campo de nosso coração, evitando semear entre espinhos, para que possamos produzir frutos abundantes para o reino de Deus. Então, esse texto de Jeremias, que ele veio lá baseado, igual Jeremias 4:3, que foi lá no começo, porque assim diz o Senhor aos homens de Judas e a Jerusalém: preparai vossos caminhos, vosso campo de lavouras, e não semeais entre espinhos. Então, só uma pequena reflexão aqui da palavra.
Então, os espinhos nós todos temos no caminho. Os espinhos nos influenciam a procurar Deus. Isso é totalmente diferente. Por favor, compreenda a palavra que eu estou dizendo. Isso é totalmente diferente de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não existe. Então, quando temos isso, quando nós próprios criamos isso, não é quando você aparece com uma doença ruim, maligna, aquilo ali foi Satanás que implantou em você, não foi Deus não. Tem muitas pessoas que falam, mas Deus quis assim, Deus não quis assim não, Deus quer o melhor para você. Se Deus não te amasse, se Deus não quisesse o melhor para você, quando um de nós cristãos aqui na terra se convertesse, os anjos não festejavam, o céu não ficava em festa não. Se você saber a importância que cada um de nós tem para Deus, mas muitos acabam saindo dos caminhos e da presença de Deus. Muitos e muitos e muitos. Então, meus irmãos, pense bem, reflita na palavra, pegue firme na fé e vamos vencer na fé em Cristo Jesus, porque Deus tem o melhor para nos oferecer. Porque o grandioso Deus, Ele é todo poderoso e digno de toda honra, glória, louvor e misericórdia. Então, nós devemos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo reine a cada um de vocês. E fique com Deus. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Que a paz de Cristo esteja com todos nós.